Olá, amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Que o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo esteja com todos vocês. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, deixe o seu positivinho e estejamos juntos nesta obra de evangelização. Nós já vimos que para entender bem a Bíblia precisamos de elementos além da própria Bíblia. E nós temos feito isso nesses vários estudos, nessa série chamada Conhecendo Melhor a Bíblia. E hoje nós vamos ver um tema bastante importante e que deve ser tomado com bastante cuidado. Muitas vezes, para falar de Deus, nós precisamos humanizar Deus. No Evangelho de João, capítulo 4, 24, diz que Deus é Espírito. Se Deus é Espírito, como que você fala que Deus está perto de alguém? Então a gente pega e coloca traços humanos em Deus. Isso chama antropomorfismo. Você colocar forma humana, homem, morfismo, forma. Antropomorfizar Deus, colocar formas humanas em Deus, para podê-lo anunciar e podê-lo entender. Então, por exemplo, tem alguém que está no fundo do buraco, num momento muito ruim da sua vida, num momento terrível, como que você fala que Deus vai estar perto dele? Calma. Quando você está caído, Deus estende sua mão para você e te puxa para ele. Mais uma perguntinha. Deus tem braço? Se ele é espírito, ele tem braço? Porque se ele tiver braço, ele não é espírito. Ele tem matéria. E o espírito é justamente não ter esta matéria. Estar além da matéria. Tá? A gente chama de metafísico. E aí? Deus não tem braço. Mas para falar para essa pessoa que está caída, a gente fala assim, olha, Deus vai estender o seu braço e vai te puxar do fundo do poço. Isso, gente, é importante. Nós usamos de um recurso literário, de um recurso linguístico para falar de Deus. Ah, diácono, então está errado? Não, não está errado. Precisamos humanizar Deus para que possamos compreendê-lo. Porém, existem alguns traços importantes nisso. Por exemplo, dentro do antropomorfismo, às vezes a gente fala assim, que Deus tem pernas. Por exemplo, Gênesis 3, 8. Eles ouviram os passos de Deus que passeavam no jardim à brisa do dia. Isso é um atributo físico, humano para Deus. Ele tem mãos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Êxodo 3:7. Ele tem braços. Tu abatestes a Raabe como se fora ferida de morte. Com o teu braço poderoso espalhaste os teus inimigos. Salmo 89, versículo 10. Ele tem rosto. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Número 6, 24. Ele tem boca. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército dele pelo sopro da sua boca. Salmo 36, 8. Ele tem olhos e ouvidos. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Salmo 34, 15. Tudo isso para que possamos compreender melhor Deus. Então aí a gente fala de antropomorfizar, quer dizer, dar formas humanas para Deus, para que ele possa ser compreendido. Alguém que está no fundo do poço, que está se sentindo assim, você fala assim, calma, Deus está com os ouvidos atentos ao seu clamor. Ou Deus vai esticar, vai estender o seu braço para te tirar do buraco. Deus vai te receber dos braços abertos. É muito comum quando morre alguém que a gente acha que é uma pessoa muito boa, a gente fala assim, Deus está de braços abertos para receber essa pessoa no céu. Então é fácil de falar nessas categorias. Muito mais fácil. O problema é quando a gente começa a colocar outros tipos de sentimentos, por exemplo. Não mais formas humanas,
mas sentimentos para Deus. Então, por exemplo, na Bíblia, quando a gente vai em Êxodo 32, 14, nós temos assim: então o Senhor se arrependeu do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Quer dizer, Deus, se ele é espírito perfeito, ele se arrepende de algo que ele fez? Ou então a gente faz assim: ora, havendo Deus completado no sétimo dia a obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que fizera. Gênesis 2:2, para falar do sétimo dia como um dia de descanso, um dia especial para descansar. Quer dizer, se Deus é espírito perfeito, ele cansa, sendo que ele falou tudo pela sua palavra. Deus fica magoado. Gênesis 6:6. Então Javé se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra e seu coração ficou magoado. Aí a gente vai ter o dilúvio. Deus, ele precisa se lembrar. O arco estará nas nuvens e olharei para ele a fim de me lembrar do pacto perpétuo entre Deus e todo ser vivente e toda a carne que está sobre a terra. Gênesis 6:16, aonde é feito, através de Noé, a primeira aliança. E tem o arco-íris como um objeto material para você lembrar. Em toda aliança você tem um símbolo material de cada aliança. Então você tem a circuncisão, você tem as tábuas dos 10 mandamentos. Para nós, na nova e eterna aliança, temos a Eucaristia e assim por diante. E o arco-íris na primeira. Então, você também dá sentimentos humanos para Deus. Mas como espírito perfeito, ele não se arrepende, ele não descansa, ele não fica magoado, ele não se arrepende e assim por diante. Problema muito sério é quando a gente, passando para além disso daí, nós damos também características de animais. Então Deus tem asas. Salmo 57:1. Compadece-te de mim, ó Deus, compadece-te de mim, pois em ti se refugia minha alma, à sombra das tuas asas. Me refugiarei até que passem as calamidades. A gente também pode colocar características negativas para Deus. Tipo, a justiça de Deus tarda, mas não falha. Deus vai me vingar. Aqui se faz, aqui se paga. Deus vai lembrar do que você fez para mim. Isso são atributos humanos que nós não podemos passar para Deus. Porque Deus não se vinga, ele é amor, quem é amor nunca vai se vingar. Deus não vai demorar na sua justiça. Deus, ele tem o tempo certo de fazer as coisas. Nós é que somos apressados. Deus é eterno. Então o tempo é dele, um pouquinho para Deus pode ser muito para nós, mas é o tempo dele. E a gente quer, Deus, eu preciso ganhar na loteria, mas eu quero ganhar hoje porque amanhã eu quero estar bem. Deus não é assim. Então nós temos, inclusive, essas características que nós não podemos passar. Humanas, negativo. Nós sim gostamos de vingança, nós sim tardamos para fazer as coisas, nós queremos que os outros paguem aqui e agora o mal que nos fizeram e assim por diante. Então, tomemos muito cuidado. Nós temos que sempre entender que nós colocamos características humanas em Deus para entendê-lo melhor, para anunciá-lo melhor. Mas isso não pode ser a tônica do texto. Isso tem que ser apenas um recurso para que possamos levar Deus aos nossos irmãos e irmãs de maneira correta, de um jeito que eles possam entendê-lo. Então, Deus, como Espírito perfeito, humanizado das nossas palavras para anunciá-lo do jeito certo. Façamos isso apenas para anunciar Deus, respeitando a sua essência, que é Espírito perfeito, e nós, humanos e imperfeitos. Paz e bem a todos e a todas.